Só continuando o conteúdo aí, a gente estava falando de processos, né? Eu vou dar uma passada, tentar passar mais rápido aqui, desde o começo do capítulo 2, e mostrar o que a gente viu até agora, dando um resuminho de tudo aí. Então, ó, começou falando lá do modelo de processo, né? O que é um processo. Aí falou dos eventos que causam a criação de um processo, os eventos que causam o término de um processo, os estados possíveis para um processo, como que é feita a implementação disso daí, ou seja, como que o sistema operacional gerencia a implementação desses processos. Falou também de thread, que é como se fosse um mini processo dentro de um processo, os modos de tratar uma thread, condição de corrida quando dois processos estão disputando o acesso a um recurso compartilhado, a região crítica, que é o local onde o processo está acessando a memória compartilhada, jeitos de tratar a exclusão mútua. Então, quando eu preciso ter exclusão mútua, a exclusão não é de excluir, é de exclusividade. Então, eu quero ter exclusividade no acesso. Aqui a gente tinha 6 métodos para tratar a exclusão mútua, cada um desses métodos tendo a sua característica específica. Além desses 6 métodos, a gente tem outros métodos, que foi das outras aulas aqui, né? Esses outros métodos daí entram semáforo, mutex, monitor, troca de mensagens e barreiras. Essas estão, além daqueles 6 iniciais, esses outros 5 métodos que a gente tem aqui. Além disso, a gente falou lá também do problema produtor-consumidor, que é um exemplo de acesso à memória compartilhada. E agora a gente entra nesse conteúdo aqui, ó, que é a partir dessa parte do comportamento do escalonamento dos processos, que é quando que eu vou precisar fazer o escalonamento. Lá no simulador, para quem lembra lá das aulas, quando eu mostrava o simulador lá, tinha algum tipo de processo, né? Uma característica de um processo lá. Tinha um processo que era chamado de CPU Bounded, que era um processo que ele faz mais processamento, e tinha um processo que lá chamava de I/O Bounded, que é um processo relacionado a entrada e saída, o I/O de entrada e saída aí no caso. O que influencia isso daí? Se você pega um processo que vai usar bastante o processador, você vai ter essa representação aqui, ó, onde durante esse período, essa parte em cinza aqui, o processo está usando o processador, durante esse período o processo fica parado, sem usar o processador, depois começa a usar de novo. Usa durante um período, fica um tempo parado. Usa durante um período, fica um tempo parado. Esse tempo parado, ou ele pode ser essa espera por entrada e saída, então pensando nessa representação aqui, o processo começou a ser utilizado. Nesse ponto em amarelo, o processo mandou salvar o arquivo em disco. Mandou salvar o arquivo em disco, quem resolve isso é o entrada e saída. Se quem resolve isso é o entrada e saída, quando terminar, chega nesse ponto aqui. Terminou de salvar, continua a execução do processo, né? É a mesma coisa aqui e aqui, quando ele termina... Aqui estão alguns resultados da... Quando ele termina esse uso da CPU aí, no caso. Então, isso daqui seria o que ele chama aqui de surto longo de uso da CPU. Ou seja, o processo está usando bastante o processador, durante poucas unidades de tempo, ele fica parado. Outra coisa que pode ser aqui também, é essa representação aqui, ó, esse pedaço, onde o processo... Perdão. Alô, quem está ouvindo? Posso tirar uma dúvida? Sim, pode. Perdão, eu não entendi se a parte que está circulada agora, o tempo entre os processos, esse requerimento para, por exemplo, salvar em memória, ou o uso do processo é esse requerimento? O uso, enquanto o processo está usando, a CPU é o cinza, né? Esses 3 círculos que está marcado
Agora, ou é que o processo está esperando por entrada e saída, ou pode ser que ele não está usando o processador, ou seja, ele está naquela lista de processos prontos para serem acessados. Certo? Certo, obrigado, professor. Deixa eu só comentar também, não sei, tinha bastante gente comentando no chat aqui, como eu estou mostrando ali na apresentação, às vezes no chat, não acompanha o chat, então é mais fácil abrir o microfone aí mesmo e perguntar, beleza? Então essa parte, que eu vou circular aqui de novo, essa parte que eu circulei aqui em vermelho, ou ele está esperando por entrada e saída, ou quer dizer que o processo não está sendo executado. Então essa representação A aqui seria um processo que está usando bastante o processador. Um processo, por exemplo, que pode estar calculando a multiplicação de duas matrizes, né? Calcular a multiplicação de duas matrizes, você precisa usar bastante o processador. E dentro do processador, aquela parte específica dele, que é chamada de ULA, né? Unidade Lógica e Aritmética. Então, nessa parte em cinza, ele está usando o processador. Se é uma multiplicação de matrizes, você está usando especificamente a unidade lógica e aritmética durante todo esse período. Na linha tracejada, na linha em preto, ou ele está só esperando por entrada e saída, ou ele está aguardando a vez dele de usar o processador. Nessa representação aqui de baixo, eu tenho um processo que usa pouco o processador. Então, todas essas partes em cinza aqui, ó, quer dizer que o processo está usando o processador. Se o processo está usando o processador, ele está fazendo algum processamento. Só que um processo desse jeito aqui, ele chama de surto curto de uso da CPU, poderia ser, por exemplo, um processo que está pegando um arquivo do disco e carregando para algum lugar. Se é para pegar um arquivo do disco, toda vez que eu vou executar esse processo, ele vai precisar de entrada e saída. Se ele precisa de entrada e saída, quer dizer que ele vai ficar, o processo vai ficar mais tempo nesse pedaço em amarelo do que nas partes em cinza, né? Então é como se eu executo o processo, coloco para executar ele já vai precisar de entrada e saída. Coloco para executar de novo, ele precisa de novo de entrada e saída. Então isso seria um surto curto de uso da CPU. Não lembro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não lembro se eu tenho o simulador, acho que eu tenho. Vou colocar para rodar aqui de novo. Só para lembrar aqui que tem essa opção. Então, na hora que você cria um processo ali, você consegue definir o tipo de processo que eu tenho. Se eu tenho um processo que ali ele chama de direcionado a processamento ou direcionado a entrada e saída. Então, esse primeiro aqui, ó, criar um processo verde. Esse processo CPU bounded seria um processo que na maioria das vezes que ele for ser executado, ele só vai precisar usar o processador, ou seja, ele não vai precisar de entrada e saída. Então, uma vez ou outra que ele pode precisar. Nessa primeira execução, ele já precisou de entrada e saída, está carregando o tempo dele aqui, terminou de carregar, volta para a lista de pronto, vai em execução. Volta, aí ó, nesse caso só fica, a maioria das vezes que ele vai ficar executando, ele vai ficar pronto, execução, pronto, execução. Diferente se eu crio um processo que é aqui, ó, direcionado a entrada e saída, por exemplo, esse terminal. Né? Esse vermelhinho, a maioria das vezes que ele for ser executado, ele vai precisar vir aqui embaixo. Né? Então ele vai precisar de entrada e saída quando ele for executar isso daí. Não sei se vocês estão vendo, a hora que às vezes eu venho para essa tela aqui para adicionar alguém, é porque dá um barulhinho aqui para mim, eu tenho que é sinal que alguém está entrando aí. Né? Então aqui, no simulador aqui, ele está mostrando a execução desses dois processos. Né? Cada processo tem comportamento diferente. Um processo, por exemplo, o gerenciador de tarefas, a hora que a gente abre aqui no Windows, a maioria das vezes, ele só vai mexer com coisas na memória RAM. Né? Se você abrir um processo, por exemplo, para salvar, para imprimir alguma coisa, para salvar um arquivo em disco, ele vai precisar de mais entrada e saída. Então, cada processo tem um comportamento diferente. Né? Ou ele pode ter
esse uso longo de CPU, ou ele pode ser um processo que usa pouco a CPU. Aí entra, quando que eu faço o escalonamento, né? Lembrando que o escalonamento estou executando o processo em verde ali no simulador, terminei a execução dele, jogo ele para a lista de processos prontos e tenho que trazer algum outro processo lá da lista de prontos, né? Eu fechei, mas vou abrir aqui de novo. Então, isso é o escalonar, né? Terminei de executar um processo, tenho que executar outro. Vou colocar 3 aqui, ó. Ó, quatro processos aí, os 4 primeiros ela já vai para entrada e saída, mas terminando essa entrada e saída, eles vão ficar aqui na lista de prontos, né? Ó, verde, só o verde executando. A hora que terminar o vermelho aqui, ele volta para a lista de prontos, né? Escalonar é o momento, ó, tirei o verde de execução, joguei aqui para baixo. Depois que eu joguei ele aqui para baixo, qual que eu vou executar? Ele tem que escolher, é que aqui não dá para pausar a execução, aí até dá o problema que eu comentei lá. Mas ó, aqui não tem ninguém em execução, ó. Qual dos processos que eu vou escolher para executar? Isso é o escalonar. É escolher qual que é o próximo processo de todas essas listas aqui de processos prontos para serem executados. Isso é escalonar, é escolher quem que é o próximo cara da vez aí. Então, o sistema operacional tem 4 eventos que ele faz, que ele precisa escalonar. O primeiro caso aqui é quando eu crio um novo processo, né? Então, por exemplo, igual no que está mostrando aí agora, estou executando o PowerPoint. Se eu apertar algum atalho aqui no meu teclado, por exemplo, e esse atalho for para abrir um processo, vamos supor, sei lá, Alt F5, para abrir algum processo do Word. A hora que eu abro esse processo, faço essa chamada para abrir o Word, o sistema operacional tem que decidir se ele vai continuar executando o PowerPoint ou se ele vai abrir esse novo processo que eu acabei de chamar. Então, isso é uma decisão do sistema operacional, a hora que ele está executando. Então, aqui, nesse quando escalonar, é igual aqueles eventos que eu tinha no criar e terminar processo. Na criação e no término de um processo. Quando eu crio um processo, eu tenho que decidir, tem eventos que fazem com que um processo seja criado. Do mesmo jeito, quando um processo é finalizado. Então, aqui é quando escalona, né? Então, o primeiro exemplo, quando eu crio um processo, eu tenho que decidir se eu vou continuar executando ele ou se eu vou executar o novo processo que eu criei. Segundo exemplo, para quando eu faço a escalonação, quando eu destruo um processo, né? Então, vamos supor, estou executando aqui o PowerPoint. Vamos supor que aperto Alt F4 aqui e vai fechar o PowerPoint. Mas ele vai fechar o PowerPoint, mas qual dos outros processos que eu tenho em execução que ele vai escolher? Então, vamos supor, eu tenho lá 50 processos em execução nesse computador. Fechei o PowerPoint, eu tenho 49 agora. Qual desses 49 que eu vou abrir e colocar em execução? Então, o sistema operacional tem que decidir isso daí. Tem que escolher um dos 49 para colocar em execução depois que eu encerro um outro processo. Aqui ainda ele fala que tem que escolher um dos processos que está no estado pronto, né? Vamos supor, tenho 50 processos, um desses processos é o PowerPoint. Fechei o PowerPoint, fiquei com 49. Desses 49, vamos supor que um é o Word e o Word está salvando um arquivo em disco. Ele não vai entrar nessa lista. Porque se o Word está salvando o arquivo em lista, ele está salvando o arquivo no disco, ele está na lista de processos bloqueados. Ele está esperando a entrada e saída para continuar. Então, por isso, eu só analiso os processos que estão no estado pronto, certo? Terceiro evento aqui, quando o sistema operacional faz o escalonamento, quando um processo bloqueia para entrada e saída, tenho que escolher qual que é o próximo processo que eu vou executar, do mesmo jeito. Então, estou executando o PowerPoint aqui, mando salvar o arquivo em disco, né? Mandei salvar o arquivo em disco, quem vai resolver isso daí para mim é o controlador de entrada e saída.
Então, o sistema operacional passa essa tarefa para o controlador de entrada e saída. Enquanto isso, o sistema operacional pode executar outro processo. Então, eu tenho que escolher qual desses processos eu vou continuar executando. E o quarto evento, quando acontece uma interrupção de entrada e saída. Essa interrupção seria o caso quando termina a operação de entrada e saída. Então, vamos pensar aqui, vamos rabiscar aqui, que acho que é mais fácil. Colocar aqui, ó, em execução, bem, em EX, de em execução, vou colocar aqui um Pzinho para pronto, e aqui um B para bloqueado. Então, vou colocar aqui, ó, aqui eu tenho o Word e o PowerPoint. E vou colocar vou deixar esses dois aí só por enquanto. Então, vamos supor, eu começo a executar o Word. Então, o Word que estava ali no pronto, sai e vai para em execução. Estou executando o Word nesse lado aqui, mando o Word salvar um arquivo em disco. Se eu mandei o Word salvar o arquivo em disco, ele sai desse estado e vem o Word para cá. Nisso eu tenho que escolher aqui na lista de processos prontos, um deles para executar. Isso é esse terceiro caso aqui, ó, quando um processo bloqueia para entrada e saída. Então o Word que estava nesse lado em execução foi bloqueado para entrada e saída, veio para cá, eu tenho que escolher algum dos processos aqui do meio para executar. Vou escolher o PowerPoint. Então, escolhi o PowerPoint, coloco o PowerPoint para cá. Então, de novo, esse é o terceiro caso aqui. O quarto caso é quando o Word que estava aqui bloqueado terminar a execução do entrada e saída dele, eu jogo o Word aqui para a lista de processos prontos, mas ao colocar o Word na lista de processos prontos, o sistema operacional tem que tomar uma decisão. Se ele vai continuar executando o PowerPoint que está aqui, ou se ele vai chamar o Word que está aqui. Então esse é o quarto caso dessas quatro tarefas aí de quando escalonar, certo? Tem mais gente entrando aqui. Então, ó, os quatro eventos que fazem esse escalonamento, o sistema operacional escalonar, são todos relacionados com a troca de estado entre os processos. Então, a gente tem lá os 3 estados em execução, pronto e bloqueado. Sempre que eu tiro um processo em execução, eu tenho que trazer um novo para em execução, né? Então, ali mostrar no simulador de novo. Vamos fechar e abrir de novo aquele probleminha lá no simulador que eu comentei. Então, sempre que eu tiro um processo aqui em execução, ó, tá o verde lá em execução, tirei ele daqui de cima e joguei ele ou para espera ou para pronto, eu tenho que ver qual que é o outro que eu vou executar. Nesse caso aqui não tem ninguém, então ele fica só parado aí. Mas se eu tiver mais processos aqui, ó, tirei o verde lá de cima, joguei ele para baixo, como se eu pausasse ali essa simulação, enquanto eu pauso isso daí eu tenho que ver qual que é o próximo processo que eu vou escalonar, né? Aí tem esses 4 casos, né? Quando eu crio um processo, quando eu finalizo um processo, quando eu bloqueio um processo para entrada e saída, ou quando a entrada e saída interrompe o sistema operacional. Não lembro se eu tinha usado esse termo de interrupção de entrada e saída aí nas nossas aulas, mas a ideia de interrupção de entrada e saída mandei salvar o arquivo no disco, quando o controlador de disco informar o sistema operacional que ele terminou de salvar, isso é uma interrupção. Então o controlador de disco interrompe o sistema operacional para falar, ó, o que você tinha me pedido para salvar no disco, finalizou. Aí que o sistema operacional tem que tomar outra decisão aí. Mais gente chegando. Aqui. Continuando aqui, ó, aí a gente entra nos algoritmos de escalonamento, né? Esses algoritmos de escalonamento, quando a gente fala de algoritmo, quer dizer a forma com que eu vou escalonar. Lá na tarefa que eu deixei para vocês aqui no fórum, eu usei ali, acho que a
forma de pensar. Deixa eu só atualizar aqui, ver se alguém respondeu. Já tem alguns lá. Aqui, ó. Pensar lógica de escalonar processos, o termo que eu usei. Mas é um algoritmo, né? É um jeito de você pensar como que você vai fazer essa escolha, certo? Então, isso é o algoritmo. Esses algoritmos de escalonamento, ele tem características diferentes. Essa principal característica aqui é se ele é preemptivo ou não preemptivo. O preemptivo, vamos para esse daqui primeiro. Eu acho que é o caso que eu tinha usado em sala aí, né? Esse preemptivo vai colocar um processo em execução e vai deixar ele usar durante um tempo máximo fixado, que é o exemplo que eu falava lá. Executa o Word durante 0,1 segundo, executa o PowerPoint durante 0,1 e vai trocando entre todos esses processos, né? Esse é um tipo de escalonamento, um tipo de lógica que vai deixar no máximo isso daí. Vamos supor, se eu falo que o Word pode usar durante 0,1 segundo, só que antes disso ele libera o uso do processador, eu posso passar para outro. Então, um algoritmo preemptivo vai deixar no máximo esse tempo. Esse tempo, ele é chamado de quantum, né? Aí mais para frente vai ter relacionado a esse quantum aí, o que ele influencia no escalonamento. E o segundo tipo de algoritmo de escalonamento, aí é chamado de não preemptivo, né? Porque ele coloca um processo em execução e vai executar esse processo até o processo solicitar entrada e saída, ou até o processo voluntariamente liberar o uso da CPU. Então, nesse preemptivo, cada processo vai usar no máximo 1 segundo. Então, Word usa no máximo 1, deu 1 segundo, vai para outro, né? PowerPoint usa 1, Excel usa 1, e aí por diante. Isso é o preemptivo, porque eu tenho um tempo máximo. O não preemptivo coloca o PowerPoint para executar e só vai parar a execução dele, só vai escalonar se ele precisar ser bloqueado por entrada e saída, ou seja, se ele precisar salvar alguma informação no disco, se ele precisar imprimir alguma coisa e aí por diante, ou se o PowerPoint liberar o uso da CPU. Então, tem que partir do processo esse liberar o uso da CPU. Certo? Deixa eu ver se tem comentário alguma coisa aí, se tem alguma dúvida aqui. Então, isso daí é categoria do... aqui, ó, perguntando da ULA. Lá nas aulas, algumas aulas iniciais lá, eu fiz uma representação do computador, vou até fazer assim, ó, para explicar isso daí. Eu fiz algumas representações do computador desse jeito aqui, ó, como se eu tivesse. Isso daqui é o meu computador, dentro dele eu tenho a CPU, eu tenho dispositivos de entrada, nossa senhora, horrível digitar com o mouse aqui, ó, de entrada e saída, e eu tenho dispositivos de memória. Ligando esses três componentes, eu tenho aqui o barramento, né, que é como se fosse uma ligação entre esses três componentes aqui, ó. Então, se você poderia pensar como se os três componentes principais de um computador é o processador, CPU, dispositivos de entrada e saída e dispositivo de memória. Ligando eles, seria essa representação aqui, ó, eu tenho um barramento, né, que é um caminho de dados entre esses três componentes. Olhando especificamente para dentro da CPU, então aqui é a CPU como um todo, aí eu tenho a ULA, que é Unidade Lógica e Aritmética. Então, tudo que o processador precisar fazer de operações matemáticas e lógicas, quem vai fazer é a ULA. Eu tenho a Unidade de Controle, que vai gerenciar a execução dessas instruções, dessas informações, e eu tenho os registradores, né, que é a estrutura de memória que é usada dentro da CPU. Além disso, eu tenho também o barramento interno, né, que é um caminho de dados entre esses três componentes.
Então, essa primeira representação aqui são os componentes de um computador. Aqui você tem dentro da CPU, ou seja, dentro dessa representação aqui, né? Para quem estava nas aulas aí, eu devo ter feito uma representação desse tipo aí lá nas nossas aulas, certo? Então, isso daí que é a ULA. Mais alguma coisa aqui. E, continuando aqui, ó. Aí a gente tem algoritmos de escalonamento de categorias diferentes. Por exemplo, um algoritmo de escalonamento em lote, ele vai levar em conta que o sistema operacional é um sistema operacional em lote, né? Um algoritmo de escalonamento interativo, ele vai levar em conta que o sistema operacional é interativo do mesmo jeito, o tempo real. Então isso daqui tem a ver com aqueles tipos de sistemas operacionais lá do primeiro capítulo, né? Ele dividia em 9 tipos de sistemas operacionais. O que é um sistema operacional em lote? Sistema operacional em lote, você coloca um processo em execução, vai com ele até o final da execução dele, quando você terminar, que você vai para outro processo. Sistema operacional interativo é o que a gente tem aí no Windows, por exemplo. Eu estou interagindo constantemente com os processos que estão rodando no sistema operacional e obtendo uma resposta do processo. E sistema operacional de tempo real, aí é um sistema operacional que precisa de algo crítico, que você não pode ter problema, que é quando eu comento isso daí, falo do exemplo de um controlador de voo, um sistema operacional para uma TI. Não pode ter problema nesse tipo de sistema operacional. Então aqui ele fala, para cada uma dessas categorias, que tipo de algoritmo que eu preciso ter. No em-lote, por exemplo, ou eu tenho um algoritmo não preemptivo, ou eu tenho um preemptivo com um tempo grande para cada um desses processos. Em sistemas operacionais interativos, algoritmos preemptivos, sistema operacional de tempo real, qualquer um dos dois serve. Então aqui pensando nesses 3 tipos de sistemas operacionais, que categoria de algoritmo que eu vou utilizar. E aqui, os objetivos de um algoritmo de escalonamento. Ou seja, o que esses algoritmos de escalonamento precisam ter. E também está dividido em categorias, ou seja, todos os algoritmos de escalonamento precisam ter essas características, as 3. Sistemas em lote, mais 3 características, interativos 2 e tempo real, mais 2. Aqui tem a ver lá com o que está de tarefa para vocês. Vamos voltar para cá. Então, ó, a tarefa, pensar em uma lógica para escalonar processos. Ou seja, você tem que pensar qual que é a ideia de um algoritmo que você utilizaria. E para cada uma dessas características que eu vou falar agora, ó, que está lá, ó, justiça, aplicação de política, equilíbrio, vazão, tempo de retorno e aí por diante, para cada uma dessas características você tem que falar se a sua ideia tem isso ou não. E defender, coloquei aqui como defender sua lógica. Ou seja, por que você usaria a sua ideia de algoritmo de escalonamento, a sua ideia para escalonar processos no seu computador, né? A tarefa vai ser isso daí, então você tem que pensar um jeito de escalonar processos. Então, o que é isso daí? Estou executando agora o Chrome. Ah, não vou mais executar o Chrome. O SO falou que não vai mais executar ele. Vou começar a executar o PowerPoint que está aqui embaixo. Ah, não vou mais executar o Chrome, vou executar o PowerPoint. Mas por que o PowerPoint? Por que o PowerPoint? Por que não o Windows Explorer que está aberto aqui, né? Então isso é o que você precisa pensar. Como que o sistema operacional vai escolher isso aí. E de acordo com o que você escolher, você tem que ir para cada uma dessas características que eu vou falar agora, falar se o seu método é justo ou não, se ele faz a aplicação da política e aí por diante, certo? Então aqui, se o seu algoritmo é justo, o que ele quer dizer? Ele vai dar possibilidade para todos os processos executarem, né? Vamos supor que tinha ali aberto o Chrome e o PowerPoint. Se o meu algoritmo, se a minha ideia de escalonamento não deixar o PowerPoint ser executado em algum momento, ele não é justo. Por quê? Um algoritmo que seja, uma ideia que seja
justa, ela tem que dar essa oportunidade para todo mundo, né? E aplicação da política, segundo aqui, ela tem que seguir essa política em todos os momentos que você está executando o seu algoritmo. Ou seja, a sua ideia de como escolher qual que é o próximo processo para ser executado, se ela tem que seguir a política que foi implementada. Terceiro, equilíbrio, né? Vamos supor que estou executando o PowerPoint agora, não vou mais executar o PowerPoint, vou pausar ele, e fico meia hora, ou seja, o sistema operacional fica meia hora para escolher qual que é o próximo processo para executar. O que está acontecendo? Nesse meia hora, o processador está parado, né? Então eu não estou mantendo o equilíbrio. Por quê? Manter o equilíbrio é deixar todas as partes do meu computador sendo usadas. Não posso deixar o processador parado durante muito tempo, né? Então, as 3 primeiras. Depois, vazão, né? O que é vazão? Eu tenho que maximizar o número de tarefas por hora. Se eu tenho tarefas que precisam ser feitas, né, pensando em sistemas em lote, a ideia é que eu faça a maior quantidade de tarefas em um determinado período de tempo. Ou seja, eu tenho que gerar a resposta dessa tarefa o mais rápido possível. Isso é a vazão. O tempo de retorno, esse segundo aqui, tem que ser um mínimo, né? Seria entre o momento que eu dou uma tarefa para o sistema operacional executar e o sistema operacional finaliza essa tarefa, esse tempo tem que ser mínimo. Isso é o tempo de retorno, tempo entre submissão e término. Utilização da CPU, eu tenho que manter a minha CPU utilizada durante o maior tempo possível, tem a ver também com o equilíbrio lá de cima. Então, se você ficar com a CPU parada durante 30 minutos, você não está mantendo o equilíbrio, você não está mantendo uma utilização da CPU boa. Depois, tempo de resposta. Tempo de resposta tem a ver. Se você manda uma requisição para um processo e ele demora muito para responder, isso daí o tempo de resposta é muito alto. A ideia é que tenha esse tempo de resposta baixo. Então, por exemplo, imagina num caixa de sacar dinheiro. Você manda lá sacar R$50, ele demora 5 minutos para responder isso daí, não é um sistema operacional bom, porque o escalonamento, todo o sistema como um todo, está com tempo de resposta alto. Então, isso é tempo de resposta. Proporcionalidade. Aqui, satisfazer a expectativa do usuário, né? Se é uma operação que demanda mais tempo, por exemplo, você vai lá e vai salvar um arquivo de 1 tera do HD para o pendrive. Lógico que essa operação vai demorar mais tempo, né? Mas se é copiar um arquivo de 1K da memória para um pendrive também, isso daí deve demorar menos tempo. Então aqui, proporcionalidade. Cumprimento de prazos, aqui tem a ver com sistemas de tempo real, então eu não posso ter atrasos nesse tipo de sistema, né, para evitar problemas em sistemas de tempo real. E previsibilidade, aí é pensar, por exemplo, que ele fala do exemplo de sistemas multimídia, pensando que, imagina uma transmissão, por exemplo, da Netflix, que uma hora você está recebendo a transmissão em 4K, a sua internet fica um pouquinho mais lerda, você perde a qualidade nesse tipo de conexão e você recebe o filme com uma qualidade um pouquinho menor, né? Quando você está assistindo lá, você até consegue ver isso daí, às vezes você consegue ver o filme sendo passado em quadradinho lá, você consegue ver os pixels da sua imagem. Por quê? Essa transmissão, o envio do filme aí como um todo, pode ocorrer o que ele chama aqui de degradação. Então, o seu algoritmo tem que ter essas características aí. Então, aqui são essas 3, 6, 8, 10 características que a gente entra falando dos algoritmos de escalonamento. Voltando lá de novo, qualquer ideia de tarefa aí que eu coloquei para vocês, você tem que pensar num jeito de escalonar processos, né? Ou seja, estou executando o PowerPoint, deu o tempo dele, quem que eu vou executar de próximo, né? Qual que é o próximo processo que eu vou colocar em execução? Aí é o que você tem que usar alguma ideia, pensar em algum jeito
para fazer esse escalonamento aí. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Alguma dúvida, por enquanto, na tarefa, lá para quem já viu? Vamos ver se tem... Pode falar? Alguém acho que estava ligando o microfone aí. Eu fiz a minha pergunta no chat ali, professor. Acho que é essa daqui que eu estava vendo agora, aqui, né? Adriano. Pode me dar a dica? No chat da live mesmo fiz a pergunta. Ah, tá. Deixa eu só ver esse daqui já, então. Um exemplo de como a parte de sistemas operacionais pode sofrer impacto. Esse daqui depois eu respondo. Se quiser mandar no e-mail, acho que é mais fácil, só para não ficar falando agora durante a aula aí, né, sobre a LGPD. Né? Mas pensando aqui, tudo que você precisa armazenar no seu sistema operacional tem que seguir a LGPD. Né? Ou seja, se você vai armazenar alguma informação privada do usuário, tem que proteger tanto no sistema operacional. Né? Aí já é um começo para você pensar. Aqui, que é... A Adriana também que perguntou aqui, e o que a unidade faz? Ó, não preemptivo e preemptivo. Vamos voltar lá. Ó, o não preemptivo, vamos para o preemptivo primeiro, que eu costumo falar dele primeiro. Preemptivo é usar, deixar o processo ser utilizado durante um tempo máximo. Né? Então, o sistema, o PowerPoint precisa executar durante 50 segundos, mas eu vou fixar no máximo 1 segundo para cada processo. Sempre assim. Então, todo processo vai ter um tempo máximo que ele vai ser executado. Executa 1 segundo no PowerPoint, deu o tempo dele, vai para o Word. 1 segundo do Word, deu o tempo dele, volta para o PowerPoint. Mais 1 segundo, volta para o Word. Mais 1 segundo, sempre pensando nesse tempo máximo que o sistema operacional vai definir. O não preemptivo, aí eu coloco o PowerPoint para executar e eu vou executar até que ele seja bloqueado. Ou seja, até o PowerPoint, por exemplo, precisar de entrada e saída. Ou até ele voluntariamente liberar o uso da CPU. Né? São as duas características aí de sistemas operacionais de algoritmos de escalonamento. A segunda pergunta que estavam lá. Aqui a lógica lembra que eu comentei do exemplo do tererê? Né? O que é o exemplo do tererê? Eu estou tomando o tererê agora, terminou minha vez. Quem é o próximo? Né? Isso é o que você precisa pensar, só que no sistema operacional. Né? Então, estou executando aqui o Chrome. Deu a vez do Chrome. Quem que eu vou colocar a executar? Vou colocar o PowerPoint, vou colocar o simulador, eu tenho que escolher algum dos outros processos. Né? Então, essa que é a lógica aí de como criar isso daí. João Pedro aqui, perguntando dos slides, se não me engano, já está lá como arquivo aí no estúdio. Vou até conferir agora já, só para depois turma B, mas acho que eu já coloquei lá sim. Aqui, capítulo 2, está lá, tá aí disponível já para vocês, certo? E tinha mais uma aqui. Aqui você está, realizar uma lista de algoritmo. A ideia é você pensar na regra, né? Como você escolher o próximo. Pensa no exemplo aí do tererê. Terminou a minha vez, quem que é o próximo? É isso que você precisa pensar, só que no sistema operacional. Terminou a vez do Chrome aqui, qual que é o próximo? O PowerPoint. Por quê? Você tem que definir a regra, né? Isso que é essa regra que eu falei aqui. Né? Você tem que definir como que você vai escolher o próximo processo que vai ser escalonado. Teria que definir que processo eu daria para saber quem seria o próximo. Você tem que escolher isso, quem a próxima pessoa a tomar. Terminou a minha vez, quem é a próxima pessoa, certo? Aí você montando essa ideia do algoritmo, você vem nessas características aqui, nessas 10 características, justiça, aplicação, aqui, justiça, aplicação, equilíbrio, vazão, tempo, e aí por diante. Em cada uma dessas 10 aqui, você fala, o meu algoritmo, a minha regra é justa porque ela vai deixar todo mundo tomar o tererê. Né? Ela segue a aplicação da política porque ela faz isso. Né? Então você tem que pensar, se a sua regra que você criou responde rapidamente a quem quer, né? Então você precisa definir isso daí.
Se a sua regra, por exemplo, não tem essa característica, você não precisa falar nada, né? Você tem que falar se a minha regra, ela segue essa característica aqui, de tempo de retorno. Então você tem que explicar o porquê que ela segue isso aí. Certo? Mais alguma aqui? Mais alguma dúvida? Se quiser abrir até o microfone aí para falar, é mais fácil. Se não, fechou aqui por hoje. Aí é só dar um tempinho para vocês pensar nisso. Aí você pensa nessa regra, pode comentar lá como resposta aqui no fórum. Não precisa nem colocar até arquivo, pode comentar direto aqui, ó. Comenta direto aqui como resposta, não precisa colocar arquivo, não. Mas é isso aí. Se tem mais alguma coisa aqui. Aí, ó, tem algumas aqui já, ó, né? Bom, é isso. Mais alguma dúvida? Então, ó, fica aí, tarefinha, tá aberta até amanhã o fórum, né? Qualquer coisa, ainda estou aqui no fórum, né? Se tiver dúvida, enquanto o povo vai postando, eu vou até comentando aí. Qualquer coisa, é só perguntar lá no fórum. Certo? Beleza? Até mais. Amanhã estamos de volta aí, então.